Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E a gente está aqui para uma live bakes muito especial. Hoje a gente vai conversar sobre cestos de fermentação. Hoje a gente vai falar de 7 dicas super massa sobre os cestos de fermentação. Eu acho que eu vou falar coisa aqui que você ainda não sabe. Mesmo que você já faça pão, mesmo que você tenha seus cestos, mesmo que você já cuide deles, talvez você possa aprender aqui comigo hoje. Então, será que eu preciso, né? Tem o Baneton. Quem já ouviu falar do Baneton aí, coloca #Baneton. Então, será que você precisa de um Baneton? Será que você tem que ter um Baneton para fermentar um pão de fermentação natural? Vamos ver. Vou contar sobre tudo isso aqui hoje. Para começar, né? O que é o cesto de fermentação? Cesto de fermentação, eu vou mostrar para você um Baneton. É isso aqui, ó. É um cesto, tá? Tem um formatinho de cesto e é onde você fermenta o pão depois que você modela a massa. Então a gente primeiro fermenta a massa fora do cesto, né? A gente faz as dobras, a gente espera ela fermentar, chegar no ponto de modelagem e aí a gente modela a massa, tá? Às vezes quando a gente tem uma quantidade muito grande de massa, a gente divide essa massa em porções, modela cada porção e a gente precisa colocar essa massa num cesto para ela ter um formato e fermentar um pouco mais antes de ser assada. Então é para isso que a gente usa o cesto de fermentação. Pode fermentar a massa fora do cesto? Pode fermentar sim, mas no caso do pão rústico é mais legal você ter um cesto, especialmente se for uma massa que tem mais água, que seja uma massa mais hidratada. A massa mais hidratada gosta bastante de um cesto, porque aí o cesto vai dar um formato legal para ela, tá? Mas você pode também fermentar essa massa, se for baguete ou até se for um pão rústico mesmo, você pode fermentar, por exemplo, num pano de linho, se você vai fermentar em temperatura ambiente, por exemplo. Mas por que a gente usa o cesto? Por praticidade, para ele dar formato e para mais algumas coisas que eu vou explicar para você. Coloca aí pra mim, se já fez pão, põe #FizPão. Se não fez pão, mas vai fazer pão no fim de semana, põe #Vou fazer pão. E quem acha que fazer pão é massa, coloca #Fazer pão é massa. Eu já expliquei aqui pra você, né, por que a gente usa o cesto de fermentação. Tem mais um motivo, né? Quando a gente coloca a massa nesse cesto, a gente vai dar formato a ela, né? Ela vai fermentar, vai crescer aqui. E também, porque o cesto é respirável, ela vai formar uma camadinha um pouquinho mais grossinha, como se fosse uma pele. E aí, essa camadinha mais grossinha vai ajudar na hora da gente virar essa massa, né, na panela, ou colocar essa massa no forno, a gente vai poder fazer um corte mais preciso, tá bom? Na massa, vai ajudar a formar a casca do pão. Então, essa troca, né, que tem aqui no cesto com o ambiente vai fazer uma pequena camadinha, uma pelinha na sua massa de pão. E não vai deixar a sua massa ressecar completamente e perder muita água também. É muito pouco. É pouca água que ela perde. Então, as vantagens, né, dela ser fermentada no cesto estão aí basicamente no formato, nessa pelinha, nessa película que é formada, em evitar também da massa ressecar muito, né? Porque se ela fica no ambiente ali fermentando, se é um ambiente que não tem a umidade controlada, ela pode ressecar, perder muita água, a casca vai ressecar demais, isso também não é legal. Então, o cesto protege a massa disso. Tá? Então, e também é mais prático, por exemplo, se você vai fazer uma fermentação a frio, numa fermentadora, numa geladeira, você coloca, né, a massa toda dividida nos cestos e fica muito mais fácil de lidar com grandes quantidades de massa também. Então, isso aí são algumas das vantagens de você usar um cesto de fermentação. Quais são os cestos mais usados? Você pode usar qualquer coisa, na verdade, para se tornar um cesto de fermentação. A gente tem que ser criativo, a gente não pode falar, eu não vou nunca fazer um pão bom porque eu não tenho um Baneton. Baneton é esse cestinho aqui, que é de Vime,
tá? De bambu, são vários materiais, alguns são feitos com compensado de madeira, tá? Tem vários tipos de madeira, de bambu, de vime, enfim, são fibras naturais que são formatadas e costuradas e presas assim com preguinhos para elas ficarem nesse formato. Esse é o Banetton, ele dá risquinhos no pão, tá? Eu tenho vários formatos de Banetton, olha só. Tem o Banetton redondinho, tá? Para você fazer o pão redondinho. Tem, como eu falei, esse oval, tá? Tem também o maior, tem menor, tem vários tamanhos, olha só. São vários tamanhos. O tamanho vai depender do tipo de pão que você quer fazer, né? Da quantidade de massa que você vai querer assar em um pão. Tem os Banettons menores, são para 600, 500, 600 gramas de massa. Os maiores aguentam 1 quilo. Tem Banetton que aguenta 2 quilos de massa. São vários tamanhos. Esse é o Banetton, tá? Que dá aqueles risquinhos bonitinhos no pão. Aí você vai falar, tá, eu tenho um Banetton, só que eu não sei como usar. O meu pão gruda demais no Banetton. O que eu faço? Eu vou ensinar você o que você tem que fazer para o seu pão não grudar no Banetton. Para o pão não, né? Para a massa de pão não grudar no Banetton. E um parênteses, algumas pessoas perguntam para mim, eu posso assar o meu pão nessa forma? Isso aqui não vai ao forno, tá? Isso aqui é para ser usado em temperatura ambiente ou na geladeira, tá joia? Então, o Banetton ou o cesto de fermentação não vai ao forno. Combinado? Então, o que eu posso fazer? Aí você vai falar assim, mas eu não tenho Banetton, eu não sei onde compra, ou então eu até sei onde compra, mas eu não quero comprar, eu não tenho dinheiro. Você não precisa ter um Banetton para você fazer um belo pão de fermentação natural. Eu, por muito tempo, não usava Banetton e eu fazia belos pães de fermentação natural. Aí, o que você pode usar? Aí eu vou dar umas alternativas para você, né? E aí depois eu vou explicar as diferenças, né, entre eles, mas durante essa explicação que eu der as alternativas, você já vai entender as diferenças. Então, olha só, você pode comprar um cesto muito bonitinho, igual esse aqui que eu comprei. Olha que lindo esse cesto, todo colorido. Cesto que custou R$7. E aí você vai forrar ele com um paninho de linho. Olha só, você pode forrar o cestinho e aqui você vai fermentar o seu pão. Tá vendo? Ele não é um Banetton e ele age como se fosse um Banetton. Ele deixa a massa respirar um pouquinho, igual o Banetton deixa, dá um formato legal. Ele só não tem os anéis do Banetton. E não tem problema. Isso é uma questão de estilo também, né? Às vezes você nem gosta dos anéis, então tem como você nem precisar comprar um Banetton. O cesto é tipo isso aqui, ó, tá vendo? É um cesto de palha. E obviamente eu não vou deixar minha massa em contato com ele, por quê? Porque ela vai grudar, ela vai ficar toda presa nesses pedacinhos aqui, não vai ser legal. Então por isso que eu mostrei pra você que eu forro o cesto. E o cesto pode ser também de qualquer material. Se você tem um cesto de palha mesmo, olha só, vou mostrar pra você agora. Olha só, cestinho de palha que você compra em qualquer mercado, ele é maleável. Esse aqui é um cesto que aguenta massas maiores, massas de 1 quilo, 1,2 kg, tá? Você pode usar para fermentar o seu pão. Aí o seu pão vai ficar no formato mais retangular, se você tiver um cesto retangular. E aí o que você vai fazer? Você vai forrar esse cesto com um paninho. Só isso, eu tenho meus paninhos que eu uso especificamente para os meus pães, só para os meus pães. Eu não uso amaciante com muito cheiro, né? Porque senão o pão vai ficar com cheiro de amaciante. Então tem que ter cuidado na hora de lavar e tudo. E olha só, você pode forrar o seu cestinho com um pano e fermentar o seu pão nele. Então assim, são várias as formas de fermentar um pão. E além disso, além de cesto de palha, além do Banetton, olha só o que você pode fazer. Você pode pegar um escorredor de macarrão. Isso mesmo, e colocar um pano nele. E aí você fermenta o seu pão nesse escorredor de macarrão. Nossa, eu faço isso demais, 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 demais. Então, olha só, tem outro tipo de escorredor de macarrão também. Esse é de arroz, né? Escorredor de arroz você também pode usar, forra com um pano e tá tudo certo. Não precisa ficar preocupada falando, nossa senhora, eu não tenho Banetton, nunca vou conseguir fazer um pão de fermentação natural. Vai sim, use a criatividade que você consegue. E aí você busca o formato que mais te agrada. Ah, mas o Banetton tem aqueles risquinhos. Aí você vai precisar do Banetton
que tem os risquinhos, porque aí senão você não vai conseguir de outra forma os risquinhos, tá? Você pode usar também, olha só, um bowl de metal. Não é muito o meu favorito, porque ele não deixa a umidade da casca escapar, então a casca vai ficar um pouco mais molenguinha, né? Mas ele também é uma solução e eu dou essa solução, já usei muito, mas eu tenho outras opções hoje. Olha só, coloca um pano, tá tudo certo. Então, você tem opção. O que eu quero mostrar aqui é que você tem opção para fermentar o seu pão. E não coloque desculpa falando que o seu pão não ficou bom porque você não tem o Baneton. Porque isso é desculpa da nossa cabeça. Para o pão ficar bom, você tem que ter método, você tem que seguir um método que funciona, você tem que testar, você tem que estudar, você tem que praticar. E aí o seu pão vai ficar bom, independente do cesto que você usa. O cesto, ele é muito importante também, a escolha do cesto, a preparação do cesto, isso é importante também. Mas você não precisa de ter um Baneton para o seu pão ficar bom. Você pode usar outras alternativas, como as que eu mostrei aqui. Combinado? Eu mostrei pra você aqui, né, as alternativas. Eu tenho, inclusive, olha que lindo, eu tenho cesto em formato de coração. Olha que fofura. Tem muita opção, gente. Na internet, no Mercado Livre, você vai achar um tanto de opção de cesto de fermentação. É só você procurar cesto de fermentação de pão, que você vai achar. Os preços são em conta também. Você pode achar na Wish também. Vou contar até um caso muito engraçado. Eu comprei, né? Cheguei na Wish, falei, nossa senhora, esses banetons estão baratos demais, eu vou comprar. E aí eu comprei, eu achei barato, comprei, né? E esqueci. E aí chegaram os banetons depois de muito tempo, né? Eles chegaram, nem lembrava mais que eu tinha pedido. Eu acho que foi tipo R$10, R$15, eu nem lembro. 3 banetons. Falei, nossa, 3 banetons por R$15, eu tenho que comprar. E comprei, esqueci, passou, sei lá, 2 meses, né? Aí chegou uma embalagem do correio na minha casa. E eu, meus banetons, não sei o quê. Quando eu abri, olha o tamanho dos banetons. Era tipo 10, R$15, mas olha o tamanhozinho. É bonitinho demais, né? E claro que eu usei, fiz pão com eles. Mas assim, eu sinceramente, eu esperava 3 banetons desse tamanho. Aí vieram 3 desse tamanho. Aí eu tive que contar esse caso, foi muito engraçado. Eu fiquei na hora, fiquei assim, como assim? Mas eu achei eles tão bonitinhos que eu nem fiquei brava. Próximo passo, gente, olha só. Diferença entre os cestos eu já expliquei, é uma questão de transferência de umidade, formato, né? O Baneton, ele vai dar uma transferência de umidade legal aqui para formar aquela película, né, em cima, assim, da que vai ser a casca do pão. E ele dá esses anéis, dá o formato e tal. Mas olha só, tem muita gente que fala, tá, comprei o Baneton e minha massa grudou, foi um desastre. Eu fiz a fermentação bonitinha, modelei bonitinho e tal, coloquei no Baneton para fermentar e de repente, quando eu fui tirar a massa não soltava. Ela grudou no meu cesto de fermentação. O que eu faço? Por que grudou? Como que eu faço para a massa não grudar? São várias as opções que você tem para sua massa não grudar. E eu vou mostrar para você aqui hoje o que você vai fazer. Vou dar aqui 3 dicas super massa para você não deixar a sua massa de pão grudar nunca mais no seu cesto. Mas antes disso eu vou falar por que a massa gruda. Mesmo que você prepare o cesto, pode ser que ela grude. E por quê? Porque talvez ela não tenha sido fermentada adequadamente. Talvez a hidratação da massa tenha sido excessiva para a farinha que você usou. São alguns motivos que são motivos de método, relacionado ao método que você usou, né? E a receita. Eu acho que é mais método do que receita, porque se você tem método, você consegue fazer praticamente qualquer receita. Mas se você pega uma receita aí na internet, não tem muita experiência, muitas chances de dar errado. E pode ser o que aconteça isso, você não fermentou adequadamente, você não hidratou a farinha que você está usando adequadamente. E aí, por mais que você prepare o seu cesto da forma adequada, sua massa vai grudar. E tem algumas saídas para isso, tá bom? Algumas saídas para você não deixar a sua massa grudar no cesto, mas isso não é garantia de bons pães. A garantia de bons pães é você ter um método adequado, tá? Mas vamos dizer que você então tem um método adequado, tá fazendo tudo certinho, mas na hora que você colocou a sua massa no cesto, você meio que achou que preparou o cesto adequadamente, mas ela grudou. O que você faz para preparar o cesto adequadamente?
Eu vou mostrar pra você agora. Deixa eu só ter certeza que é. Então, olha só. Agora a gente vai pra cozinha. E eu vou levar você aqui pra cozinha comigo. E a gente vai, então, falar sobre isso. E eu vou demonstrar aqui pra você o que você vai fazer para preparar o seu cesto. São 3 coisas que você pode fazer. Tem uma forma, que é a forma que a gente faz normalmente. E aí tem uma outra forma e ainda tem uma forma de preparar o cesto quando a sua massa, quando o seu cesto é novo e nunca foi usado. Então eu vou mostrar pra você todas essas maneiras de preparar o seu cesto para sua massa não grudar mais. Então olha só, vou colocar você aqui virado pro teto por enquanto. E agora eu vou virar a câmera pra minha bancada. Olha só, a câmera tá virada para a bancada. Como que eu vou evitar que o meu pão grude no cesto? Primeira coisa, fermenta sua massa adequadamente. Use um método que funcione, tá? Hidrate sua massa adequadamente. Isso já vai evitar que a massa grude no cesto. Mas tem outras coisas que você tem que fazer. Depois que você modela a sua massa, coloca uma camadinha de farinha sobre ela antes de transferir para o cesto. E tem também outras coisas que você vai precisar fazer. Olha só esse cesto é lindo, né? Esse cesto tem a minha marca, a marca do meu curso Love Bakes personalizada aqui. Olha que lindo! E olha só o que a gente faz. Pra gente preparar um cesto que já foi usado e a gente não quer que a massa grude de jeito nenhum, a gente pode usar farinha de arroz. Olha só. Por quê? Porque ela não contém glúten. Por isso, ela não forma aquela goma que ajuda a grudar, né? Que o glúten é uma goma, ele é um chiclete. Então, a farinha de arroz não tem glúten, ela ajuda a massa a desgrudar mais fácil do cesto. Então, um truque é usar farinha de arroz, tá? Para evitar que aconteça isso. E como que você polvilha? Você pode polvilhar no cesto, tá? Uma camada fina, mas que cubra todos os cantinhos do seu cesto. Beleza? Olha só. E aí, quando você colocar a massa aqui, o cesto tá cobertinho de farinha. Essa farinha que eu polvilhei aqui não é farinha de arroz. Por quê? Porque eu já acostumei a polvilhar com farinha de trigo mesmo. Eu fermento as minhas massas adequadamente, eu modelo adequadamente. Então elas não grudam. Por quê? Porque eu já tenho mais experiência nisso. Eu já tive muita massa grudando e hoje eu já sei o ponto da massa. Então eu sei que ela não vai grudar. Eu não uso farinha de arroz mais. Mas eu já usei muita farinha de arroz. E quando eu nunca usei um cesto, é bom usar a farinha de arroz também, porque quando você nunca usou o cesto, ele ainda não tá curado o suficiente, tá? E pode acontecer, mesmo que você tenha feito tudo certinho, da massa grudar, tá? Então a farinha de arroz ajuda muito no cesto que nunca foi usado. E eu vou mostrar pra você também aqui hoje como curar um cesto sem ter que usar o cesto antes de... com massas, né? E aí você vai curar um cesto antes dele ser usado para evitar que a sua massa grude. Então é assim que a gente prepara um cesto para colocar a massa de pão, tá? Essa é uma das formas. Outra forma, você vai falar assim: ah, não, Ana Paula, mas olha, eu toda vez que eu faço isso gruda, porque eu tô aprendendo. Não tem problema, todos estamos aprendendo. O que você pode fazer? Pegar uma touquinha de TNT. Olha só, eu aprendi isso com uma amigona minha, padeira, que eu gosto muito. Ela me deu essa dica há alguns anos atrás e essa dica foi muito legal pra mim. E olha só, tá vendo? A gente põe a touquinha aqui de TNT e aí a gente pode colocar um pouquinho de farinha sobre a touquinha, mas nem precisa de muita, porque a sua massa não vai grudar no cesto, te garanto. Ela pode grudar na touquinha e depois você tira delicadamente, mas o importante é que ela não vai grudar no cesto. Aí você vai falar, ela vai perder os anéis do cesto? Provavelmente vai perder alguns anéis do cesto, mas não tem problema, porque o seu objetivo é fazer seu pão. Faça seu pão, aprenda a fazer isso, depois você vai evoluindo até você chegar no ponto que não precisa de usar a touquinha. Beleza? Curtiu? Se você estiver curtindo essa informação, coloca aí #gostei, marca seus amigos, tá? Para eles verem também, compartilha essa informação com eles, eles vão gostar. Olha só, então essa é mais uma forma, né? Como que eu faço? O meu cesto é novo, eu nunca usei, como é que eu vou fazer? Bom, eu não tenho nenhum cesto novo aqui, mas eu vou mostrar pra você como que a gente faz pra curar um cesto. Então vamos ver vocês um pouquinho. Oi!
Gente, que massa, vocês estão aqui junto comigo. Negócio seguinte, eu vou contar agora pra vocês como que a gente faz pra curar um cesto do zero. Um cesto que você nunca usou e que você fala, eu quero usar, mas eu tô morrendo de medo da massa grudar nele. Então eu vou mostrar pra você como curar o seu cesto agora. Olha só que legal. Beleza? Tamo aqui. Esse cesto aqui meu, como eu falei, eu já usei algumas vezes, mas ele é o mais novinho que eu tenho. Olha que lindo, ele é um coração. Eu ganhei esse cesto de presente, muito lindo, né? Uma aluna minha que me deu. Então vamos lá. Vamos fingir que ele é novo, que eu nunca usei na vida. O que eu faço para curar um cesto sem arriscar da minha massa ficar grudando nele? Eu pego água, olha só, água, e eu vou jogar um spray de água nesse cesto. Isso que eu vou fazer. Aí eu vou pegar a farinha e eu vou polvilhar no cesto. Beleza? Olha só. Quando eu faço isso, eu vou formar uma película aqui de umidade com farinha. E isso vai curar o meu cesto. E eu garanto pra você que, se você fizer isso corretamente, as chances são da sua massa não grudar no cesto, mesmo sendo a primeira vez que você usa esse cesto, tá? Você vai formar uma camada bem uniforme de farinha aqui nele, ó. E aí, é igual montar uma forma de bolo, tá vendo? Olha como que esse cesto está bem preparado. E se você colocar uma camadinha de farinha na sua massa também, antes de colocar aqui, chances são que ela não vai grudar, tá? Gostou da dica? Se você tiver gostado dessa dica, coloca um hashtag gostei que eu quero saber. É importante para mim saber que eu tô entregando informação valiosa para você. E quando você fizer isso, quando você usar as minhas dicas, me marca, @AnaRício. Então agora eu vou dar mais uma dica. E agora eu vou ensinar você a limpar o seu cesto. Vou botar mais um pouco de farinha no cesto. Vamos só fingir comigo aqui, galera, que eu tirei a minha massa de pão e meu pão tá assando, né? O que eu faço para limpar esse cesto? Eu tenho uma escovinha que é mais durinha, tá vendo? E essa escovinha aqui é só para limpar cesto, ela não é para mais nada. E eu vou passar essa escovinha no meu cesto, ó. Ó o tanto de farinha que sai dele. Tá vendo isso aqui? A escovinha tira todo o excesso de farinha do cesto. E aí, essa é uma forma muito fácil, muito simples de limpar o cesto, tá? Agora eu vou voltar aqui pra câmera. E agora, aí você vai falar assim, tá bom, eu limpei meu cesto, mas meu cesto mofou, meu cesto já deu larva, meu cesto já deu bicho. E como que eu sei disso? Porque o meu também já mofou. Os meus cestos, eu tive vários cestos que mofaram, que deram larva, que deram bicho. Por quê? Porque às vezes o que eu fiz? Eu limpei, né? Isso aqui, fiz isso aqui, limpei e guardei no armário diretamente. O que acontece? Quando você fermenta uma massa muito tempo no cesto, por algumas horas, ou na geladeira por 24 horas, tem gente que fermenta 72 horas na geladeira, né? Enfim, se você fermenta a massa de pão tem água e vai haver uma transferência de umidade para o cesto. Se você simplesmente tirar, né, com a escovinha a farinha e guardar o seu cesto dentro do armário, chances são que ele vai mofar. A não ser que você mora em um lugar extremamente seco e frio, tá? Mas se você mora no Brasil, muito provavelmente seu cesto vai mofar, ou pior, vai dar bicho, vai dar larva. O que você tem que fazer para isso não acontecer? Algumas coisas você pode fazer, coisas muito simples que vão fazer toda a diferença, né, no seu cesto, e o seu cesto vai poder durar muito tempo para você evitar do seu cesto mofar. Depois que você passa essa escovinha e tira o excesso de farinha, você pode simplesmente colocar o seu cesto na janela. Coloca ele na janela onde tem sol e deixa ele 24 horas tomando sol. E aí o sol vai secar a umidade do seu cesto e aí você vai poder guardar o seu cesto com tranquilidade, porque ele não vai mofar.
Aí você vai falar, mas onde eu moro chove muito, é muito úmido e não tem como fazer isso. Também tem como resolver. Você vai fazer isso aqui, ó. Vou mostrar pra você. Como é que eu vou mostrar? Porque eu tô achando que não sei se tá apresentável. Vou mostrar, vamos ver. Vamos lá, agora eu vou virar a câmera aqui, vamos lá. Olha só, você vai pegar o seu cesto. Olha aqui, ó. Pega seu cesto. Pega o freezer. Vai no seu freezer aqui, ó. E coloca o seu cesto dentro do seu freezer. E deixa 24 horas. Esse congelamento vai ressecar. O freezer é seco. Sacou? Então você vai deixar ele lá 24 horas no seu freezer, ele vai secar o seu cesto, vai matar a bicharada que tiver, qualquer coisa vai matar. Meu freezer é menos 20 graus, né? O nosso freezer normalmente é muito frio. Então ele vai tirar qualquer coisa que estiver lá no seu cesto. E mais importante, ele vai secar o seu cesto. E aí você vai tirar, ele vai estar bem sequinho e você vai poder então guardar com tranquilidade. Você não precisa de ter um cesto Banetton Super Mega Blaster caro para fazer pão. E eu mostro para você alternativas. A gente tem aqui um trabalho que a gente faz em conjunto, né? Que é espalhar a cultura do amor ao pão de fermentação natural, que é o pão de verdade, é o pão dos nossos ancestrais, um pão que é muito mais rico nutricionalmente do que o pão comum, especialmente esses pães fabricados em fábrica, né? Que a gente não sabe nem o que tem. Então, minha missão é espalhar a cultura do amor ao pão de fermentação natural e eu conto com a sua ajuda, viu? E agora é o seguinte, eu vou voltar pra sala aqui, onde eu tenho uma luzinha melhor. E se você tiver alguma dúvida sobre cesto de fermentação, pode perguntar. Casa de produtos de panificação acha Banetton ou só no Mercado Livre? Ô Leandro, olha só, no Brasil o Banetton ele é mais difícil de encontrar. Em algumas casas especializadas, né, ou até algumas padarias, pode ser que você encontre, mas tem que ser padaria de pão de fermentação natural. Então o que eu recomendo é que você procure no Mercado Livre mesmo. Quando eu fizer Hakura pela primeira vez de uso, quando a farinha posso usar de imediato? Pode, você pode usar. Você pode usar de imediato, tá? Na hora que você fizer a cura, forra a sua massa, né? Coloca bastante farinha assim na sua massa também antes de colocar no cesto e aí você pode usar, beleza? Então, tamanho de cesto, são vários tamanhos, depende da quantidade de massa que você quer assar, né? Eu gosto muito desse aqui, ó. Esse aqui ele tem tipo 21 centímetros de diâmetro, tá? Eu acho ele um tamanho bom, ele aguenta massas a partir de 650 gramas até uns 850, até 1 quilo eu já coloquei aqui nele, tá? Ela fica bem grandona aqui dentro, mas ele é um bom cesto, é um tamanho bem legal, tá? Dá pra usar de 1 quilo, dá pra usar. Então assim, até de 650 gramas a 1 quilo você consegue nesse cesto aqui de 21 centímetros de diâmetro. Um cesto pequenininho como esse aqui, ó, que tá vendo que ele é bem pequenininho, né? Ele é oval, pequenininho. Esse já é para massa de até 700 gramas, mais ou menos 750 gramas. Maior que isso, ela vai sair para fora, não recomendo. Esse aqui é um cesto bem maior, aí você tem que ter uma panela maior, um forno maior, porque ele é para massas de 1,2 kg, mais ou menos, 1 quilo. Tá? E ele tem aqui uns 28 centímetros mais ou menos de comprimento, então ele é bem grande. Então assim, o que eu recomendo é que você compre um padrão primeiro, e aí você teste e veja, não, eu quero fazer pães maiores, eu quero fazer pães menores. E aí você compre outros, porque se você comprar um tanto de cesto igual, de um tamanho só, talvez você não goste do tamanho dos pães, e aí você vai ter um tanto de cesto que você não gosta. Então a dica é você comprar experimentar com esse e aí você vai buscando outros cestos ou compra mais do tamanho que você preferiu, tá bom? Um beijo e façam pães, porque fazer pão é massa. Tchau!